Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Criando Laços, um podcast da SAF, da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. E, dessa vez, um podcast especial. São 140 anos da SAF no Brasil, na Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós temos esse legado na nossa igreja, a primeira SAF do Brasil, é a SAF PIPR. Nós temos na Bíblia exemplos de mulheres que nos inspiram e que fizeram papéis importantes no serviço a Deus e à comunidade. Em Provérbios 31, nós temos a mulher virtuosa e ela traz um serviço à sua família, um serviço à comunidade. Ela era uma mulher que trabalhava, uma mulher à frente do seu tempo e que era generosa com aqueles que necessitavam. Assim como essas mulheres da Bíblia, as integrantes da SAF têm se dedicado ao ministério e ao amor ao próximo ao longo dos anos. Nós teremos aqui hoje uma conversa rica e inspiradora sobre o legado de fé desses 140 anos que a SAF representa. E aqui conosco hoje eu tenho ex-presidentes da SAF e atual presidente da SAF, e elas estarão aqui dividindo essa conversa conosco. Temos essa alegria de conversar com cada uma dessas irmãs e elas estarão nesse momento se apresentando, a começar da nossa querida Cláudia. Olá, eu sou Cláudia, fui ex-presidente ano 2015 e 2018. Meu nome é Giseli de Matos Henrique, sou filha de pastor, o pastor Benedito Matos, que passou 28 anos na nossa igreja e é o pastor emérito de nossa igreja. E eu fui presidente da SAF em 1985 e também em 1987. E eu comecei a participar da SAF com 12 anos. Eu sempre acompanhava minha mãe em tudo quanto é de reunião. Ela geralmente me levava meus irmãos também. E eu comecei a amar a SAF. Então, desde pequena, eu frequentava as reuniões plenárias de departamento. E com 12 anos eu já era membro da igreja, então eu fui aceita como membro da SAF, sócia da SAF. E ali fiquei por muitos anos, estou ainda, né, na SAF por muitos anos, e fui presidente 2 vezes. E minha mãe, né, ela foi presidente também várias vezes, inclusive ela fundou a Federação Centro de Pernambuco. E ela sempre participou e a gente sempre acompanhava. Bem-vinda. Meu nome é Anne, eu entrei na SAF aqui na Primeira Igreja mesmo e fui presidente em 2017, 2023 e você agora em 2025. Mais um desafio prazeroso. Eu me chamo Rebeca, sou a atual presidente da SAF. É um privilégio poder liderar esse grupo de mulheres que se propõem a fazer um trabalho em tantas áreas, como a gente vai conversar aqui hoje. E eu sou Angélica, também sou ex-presidente, atuei em 2019, 2020 e cheguei na PIPR em 2016. E saber que estava participando agora, né, da primeira SAF do Brasil dá um gostinho especial, né? Porque a gente já conhecia o trabalho a nível nacional, mas você nunca imagina de que você vai lá para aquele lugar, né, que onde começou. Tudo começou. Onde tudo começou. E eu vou ler aqui um histórico que a gente tirou, né, extraiu do site da SAF, e ele diz aqui um pouco dessa história, né? A Igreja Presbiteriana, ela chegou no Brasil em 1859, trazida pelo missionário americano Ashbel Green Simonton. Então, desde então, grupos de mulheres presbiterianas começaram a se formar. Ia se formando uma congregação, ia se formando um trabalho feminino para apoiar o trabalho das congregações, e a gente vê que isso continua da mesma forma. Com o crescimento da igreja, o trabalho feminino também se organizou, surgindo sociedades femininas que auxiliavam cada congregação consciente de seu papel no corpo de Cristo.
É importante destacar que a nossa SAF aqui no Recife é a primeira SAF do Brasil, fundada em 11 de novembro de 1884. E aí não tinha o nome de SAF. O nome era Associação Evangélica de Senhoras. A missão era realizar estudos bíblicos e arrecadar fundos para ajudar tanto a igreja quanto os necessitados. E a gente percebe que essa missão continua. A gente ampliou muito mais, né? Na verdade, cresceu. Mas nós continuamos nos reunindo para estudos bíblicos, continuamos arrecadando os fundos para ajudar necessitados, né? A primeira presidente, né, foi a senhora Carolina Smith, esposa do missionário e pastor John Rockwell Smith, que organizou a nossa tão amada igreja, né, em 1878. Desde então, o trabalho cresceu, se expandiu, se fortaleceu. A SAF se tornou uma força auxiliadora na igreja, sempre com mulheres comprometidas com o serviço ao Senhor. Então, a gente sabe que onde tem um trabalho presbiteriano, sempre a primeira sociedade que vai se formar é a SAF. Segundo o reverendo Júlio de Andrade Ferreira, no livro A História da Igreja Presbiteriana do Brasil, o ano de 1945 foi o ano que teve a organização das primeiras confederações sinodais. Até então era a sociedade local, né, e elas passaram a se organizar de forma federativa. Então a pioneira também surgiu aqui em Recife, né, a primeira sinodal, a 21 de janeiro de 1945, no Sínodo Setentrional, abrangendo na época era a região Nordeste e região Norte também. Logo depois, no mesmo ano, aí o Sudeste aparece, nasceu a Sinodal de Minas e Espírito Santo. Tá? Em 1920, há um marco importante, porque a SAF ela foi se estruturando. A gente conhece a SAF como é hoje, muito bem organizada. Eu acho que das sociedades que a gente tem na IPB, a SAF ela se mantém numa estrutura muito bem organizada. Mas em 1920, iniciou o trabalho dos departamentos. E a gente sabe como que o departamento ele traz uma estrutura muito organizada para a nossa SAF. A nível nacional, a gente sabe que eles se dividem para atender às diferentes realidades das mulheres. Né? Mulheres mais jovens, mulheres que trabalham, que têm filhos. E aí a gente se divide. Como que vocês veem esse trabalho aí de departamentos funcionando hoje, atualmente? A gente pensa que começou lá em 1920. Mas a gente está em 2024 e a gente ainda atua com esses departamentos e eles têm sido bênção. Mas é justamente isso, ele facilita o trabalho, né? Ele facilita essa questão de juntar as mulheres que têm a mesma realidade, para que isso funcione, para que isso passe a funcionar. Porque quando você pega uma pessoa que trabalha, uma pessoa que não trabalha, isso não vai funcionar. Então, para que aquilo ele vá surtir o efeito que a gente realmente quer que ele faça, que é a união das sócias que fazem parte daquele departamento, para que se reúnam com frequência, para que estudem a Bíblia juntos, até para que compartilhem mesmo, para que se ajudem, precisa, quer queira, quer não, ter a mesma realidade. Então, os departamentos, eles fazem isso, eles fazem com que o trabalho ele seja mais efetivo. Mas isso não deixa também de juntar as pessoas nas reuniões conjuntas que a gente chama, que é onde vai ter aquele grupo maior, maior e também uma convivendo com a outra. A gente não pode esquecer isso, porque também é muito importante, porque a SAF não é o departamento. A SAF é um todo, né? Eu vejo as reuniões departamentais como uma reunião assim única, um momento único, muito importante. E é lá que a gente, pelo menos no meu departamento, né? A gente se abre mesmo, sabe? Derrama o nosso coração, abre o coração, a nossa alma. A gente expõe, assim, nossas tribulações, sofrimentos. Oram umas pelas outras, né? Até compartilhamos tudo, exatamente. E ao final nós oramos e saímos assim, eu vejo que a gente sai muito fortalecida, renovada. Então, a gente percebe que parece que faz falta. Parece uma sessão de terapia, uma vez por mês. A gente vai lá, conversa, estuda a Bíblia, né? Então tem aquele crescimento espiritual. E a gente sai muito fortalecido. Então eu acho muito importante. É a forma daquela sócia que é mais nova, que está chegando na SAF, de conhecer mais de perto o trabalho da SAF. Conhecer o trabalho. É a forma que tem de conhecer o trabalho de mais perto. Também. De ser treinada. Exatamente. E é uma forma de criar vínculos mais de perto também. Sim. Né? Porque é ali onde você vai ver que pode caminhar com aquelas pessoas. Elas estão perto de você. E apesar de ser vários departamentos,
todos estão estudando o mesmo tema. O mesmo tema. né? Aqui na nossa SAF a gente faz isso, né? Estamos estudando o mesmo tema, a gente está orando pelos filhos, Isso. né? Sim. E estamos orando uma pelas outras e também nos programando para os trabalhos, tanto dentro da igreja, né? De apoio a outros ministérios, como também fora, né? No evangelismo, Nas nossas no trabalho de congregações. missões, nas congregações em apoio. Isso. Então, o trabalho do departamento, ele vai fortalecendo Isso. a SAF. Eu acho que parte dali, né? Parte dali. É dali que no caso, a presidente, ela vai falar com as coordenadoras e a coordenadora vai levar para os departamentos. Isso fica mais efetivo do que pegar um grupo grande e você jogar o trabalho. E Anne, um né? detalhe que no nosso próprio guia, né? Ele relaciona, traz uma referência para a coordenadora, que é um trabalho muito importante, chamando ela de mini-presidente. Eu acho lindo Eu esse também, nome, E é verdade. porque É ela verdade. trabalha muito de É perto. verdade. Se não Mu- houver é, as coordenadoras, Não tem como, não há SAF. não tem É. como. Não há É SAF. por isso que eu sempre falo, uma coisa que eu sempre falo, né, que falava em 2023, eu dizia, minha gente, vocês precisam olhar para a coordenadora como se ela fosse uma presidente, porque realmente ali é. no seu departamento, ela é uma presidente. Então, você precisa respeitá-la, precisa entendê-la como sua líder ali, E colaborar. né? com se o colocar à Colaborar e se disposição. colocar à disposição dela. É. Né? Não é só ela que vai fazer tudo. Você não pode deixar que a sua coordenadora faça tudo. Então, você vai ajudar, você vai auxiliar, você vai servir. Vai ser né? auxiliadora. Vai ser auxiliadora. Auxiliadora, Dá. verdade. Então, e é como o pastor Leonardo falou domingo, nós somos servos. É. Não existe voluntariado na igreja. Nós somos servos. Servos. Todo mundo aqui é servo. E nós somos servas na SAF. E o correto mesmo é a gente delegar tarefas Isso, como coordenadora. Assim como a gente como presidente também. Isso. Né? Porque a gente como presidente, a gente precisa, a gente não vai nunca fazer isso só. Sozinha. Então as coordenadoras são um apoio tremendo para a presidente. Nós vivemos, com certeza, desses 140 anos, vários desafios. Acredito que as irmãs aí vão lembrar de vários. Mas nós temos um desafio bem recente, que foi a pandemia. Eu e Rebeca, nós dividimos esse período, né, Rebeca? E foi um tempo muito difícil. Eu estava como presidente em 2019, foi um ano muito bonito, porque nós vivemos os 135 anos. Foi. né? A gente fez o coro, não foi? Celebramos com o Sim, musical, musical. né? Que tinha meninas, né? Moças Tinham crianças, tinham participando. meninas jovens. Era um musical feminino, né? Que nossa irmã Adriana, que esteve à frente, foi muito bonito. E aí, 2020, a gente inicia ele empolgada, animada, e quando De chega repente, março, vem toda aquela notícia, e que a gente ainda não entendia o que ia acontecer, né? Mas foi aquele ano bem difícil, em que nós, mulheres, que gostamos de nos reunir, tivemos que nos resguardar, tivemos que ficar em casa, tivemos que nos reinventar e tivemos que começar a nos reunir online. Né? Então, a gente percebeu um cuidado da igreja, né? O pastor Joselito esteve conosco Deu atenção, semanalmente. De né? muita- Foi. de Semanalmente. muito apoio. Foi. De Muito muito apoio. apoio à SAF. E a gente ansiava por aqueles momentos. Nossa, como era gostoso poder, pela Pelo menos, telinha, né? ver, né, É. os rostos das nossas amigas, né? E poder orar ali juntos, mesmo por... As reuniões de orações As foram reuniões mantidas Foram. todos Foi os muito- domingos. Foi Então, muito importante, foi muito de muito apoio, porque muita gente em casa E era um momento isolado. difícil demais. E a nossa SAF é muito heterogênea, Sim. né? Tem Tem pessoas gente- jovens, tem é. pessoas idosas, Bem idosas. né? E foi muito complicado, mas graças a Deus passamos por ela. será que a gente lembra quantas máscaras foram feitas pelas... Nossa! Porque foram muitas máscaras, era todo mundo fazendo máscara para doar máscara, não é para vender máscara. E eu lembro foram muitas. E quando liberaram, vocês lembram? Sim. Quando liberaram. Aí eu lembro que a gente fez uma reunião e tinha que vir todo mundo de máscara. máscara. Né? E a gente achava que não vinha ninguém.
E veio todo mundo. Lotou. Louca pra sair de casa. E lotou com as mais idosas. A gente olhava assim, eu dizia, o que ela tá fazendo? Mas Eram veio e você todas. via que estava feliz, você via que precisava daquele momento. E a gente, na hora que a gente se reuniu, a gente viu o quanto a gente precisava, gosto de falar, De uma da outra. mas que a gente precisava daquele momento Daquele juntas, encontro, daquele encontro. Foi um momento de privação, de comunhão, né, presencial, e que a gente teve todo esse desenrolar, né, de apoio mesmo online. Mas a gente percebeu que a comunhão, Nada a gente substitui. precisava estar Isso, no nada presencial. substitui. A gente precisava. E a gente ansiava, né, por esse retorno. Pela volta. Por esse retorno, pelos departamentos que se Isso. reuniam, né, por todos os encontros que a SAF sempre proporcionou, as comidas, Oxe. né? Então, tudo isso foram momentos difíceis que nós passamos, Mas que a gente passou com a graça de Deus. com a graça de Deus. E logicamente, infelizmente, a gente perdeu pessoas. Sim, Perdeu. A gente sim. perdeu, amados. Mas assim, Deus Deus vem suprindo. Deus Nos é, fortaleceu, Deus nos né? fortaleceu, né? E eu acho que nesse meio, né, que eu lembro que foi em 2020, que a gente pensou no podcast. Foi. O podcast foi pensado no meio da pandemia, Foi. quando eu percebi que quantas pessoas eram alcançadas por aqueles momentos online, né? Então eu falei, por que não estender isso para outras mulheres? E por que não permanecer independente de pandemia? Exatamente, mas de uma Né? forma Foi organizada. massa E a gente isso. iniciou a pensar Foi. em A gente 2020. sentou, botou no papel. Colocou para as mulheres pensarem no nome do No nome podcast. do E nós podcast. votamos. Foi votado. Foi votado. O nome. Foram várias sugestões Isso. chegando e a gente teve aquele momento de votação online, porque tinha que ser até a votação tinha que ser online. E o nome Criando Laços, ele surgiu nesse momento, né, tão difícil pra gente, cada um com a sua realidade aí, né, de familiar e tudo. E a gente vê que o podcast tem dado frutos, graças a Deus. E a gente vê que, assim, até o tema, o título do podcast, Tinha ele, tudo a ver. não é? com Tem tudo a ver, que a porque gente- laço é um adereço feminino, né? Aí, laço, para você ter o laço, você tem que dar o nó. Então, o nó é a união, a Isso. junção Isso. de todas, né? E depois do laço, o embelezamento, né? Isso aí. Então, foi muito sugestivo o nome, Foi muito né? lindo. E a gente tem tido, assim, temas importantíssimos que tem levado muito a gente à reflexão. Verdade, É verdade. verdade. Tem sido precioso. A nossa SAF hoje é uma SAF privilegiada. A gente não pode negar. Nós somos uma SAF com um número de sócias expressivo, né? Mais de 100 sócias. Mais de 100. E temos projetos lindos sendo realizados. Alguns projetos têm décadas, né? Mais de uma Oxe. década. Né? E aí eu queria que a Anne falasse um pouquinho. Nós temos vários projetos hoje para falar. E aí não tem como deixar de falar da família secreta de oração. Aí, Eu amo. não diga! Eu sou suspeita pra falar. A família secreta de oração, ela, se não me engano, já são 13 anos. Começou de uma forma assim até tímida. Intimista. Tímida, né? Porque a gente não pensava que as pessoas fossem gostar tanto, que fosse envolver Atingir, tanta né, da gente forma na que foi. igreja, né? E logo no primeiro ano já foi uma coisa linda. Já foi lindo porque envolveu... Nossa igreja não era grande como é hoje, então envolveu praticamente toda a igreja. Praticamente. Eu lembro que o encerramento foi lá em cima. A gente tirou todos os bancos. Lembra? Nós tiramos todos os Eu lembro, bancos. já estava aqui. Colocamos todas as cadeiras, a gente colocava mesa, cadeira, porque a estrutura que eu sempre quis era que não, tem que ter mesa, tem que ter cadeira, porque a gente vai sentar e vai comer e vai conversar. Né? Sempre foi a ideia essa, da gente estar junto com uma igreja naquele momento. Então, a família secreta, as pessoas esperam o ano todo. O ano acaba uma... E, logicamente, tem questões, tem pessoas que não se envolvem como deveriam se envolver, a gente sabe, né? E aí eu sou a chata para ir lá. Mas sempre vai aumentando Meu o número de irmão, participantes, meu né? irmão, mas continua aumentando e aumentando muito. Tanto que esse ano a gente teve que fazer no Agnes, não cabia na nossa igreja.
E ano que vem, assim, Nem no com Agnes fé vai em caber. Deus, vai caber no Agnes. Até já tiraram onda comigo, perguntando, vai ser no centro de convenções? Eu digo, não, minha gente, vai ter que ser no Agnes, vai ser no Agnes, porque realmente não coube. E a gente passa o mês inteiro orando uma família pela outra. E durante esse mês, a gente vai deixando um mimo, uma lembrancinha, um cartão, alguma coisa, lembrando a pessoa, olha, eu estou orando por você, eu estou orando por você. E no dia do encerramento, a gente faz um grande jantar, e nesse jantar, a gente vai se revelar. E, assim, a gente vê coisas lindas acontecendo. Como eu fico no meio, muitas vezes entre as famílias, né? E aí as pessoas me ligam no meio do que está acontecendo. Acontece alguma coisa com a família, diz, Anne, por favor, pede para a família que está orando por mim, para que ela ore por isso, que está acontecendo assim, assim, assim. Termina que eu fico intermediando e termina que eu oro por todo mundo também. E que é precioso, é gostoso você saber, e você saber que as pessoas confiam em você. Que você está abençoando e Que sendo nós- abençoado. Exatamente, né? isso é muito lindo. Você saber que tem alguém orando e você ter o privilégio de orar por alguém. Isso. Né? Porque eu acho que isso envolve as pessoas, isso liga, une as pessoas. Cria laços. Exatamente, isso cria laços. A oração faz isso. E a né? gente Porque você percebe passa a que se importar com aquela pessoa, você passa a sentir a dor daquela pessoa, você passa a sentir o quanto determinadas conhecer mais, questões são importantes para aquela pessoa. E aquela pessoa, ela vai se sentir acolhida por você. Né? Então, eu acho que a família secreta é também acolhimento. E o Eu amo a momento família da secreta. revelação, que É é uma lindo, alegria, alegria. né? Às vezes a gente tá sentadinho assim junto. As famílias que, Tá as famílias que têm crianças, as crianças As vibram. crianças Elas vibram. adoram. Não, né? e durante o mês, que vão a mesa, as crianças ficam na mesa. Você vê aquele monte de lembrancinhas, as crianças. Cadê? Chegou pra mim, tem pra mim. Não, e tem algumas crianças que ficam lá. Deixa eu ver quem é que aquela pessoa vai botar. Elas ficam, depois as crianças estão sabendo quem tirou quem. E eles vão contando. Vão contando. Figura, Elas muito se bom. envolvem nisso. Se É envolvem. muito bom. Eu acho que É um pra mês, família, né? isso. Envolve É toda um a família. mês que, assim, a gente tá envolvido. Há uma expectativa desde abril, né? Quando a gente vai se isso. inscrever. Exatamente. né? Há Não, uma e esse ano, expectativa. ano que vem vai abrir antes. Vai ter que abrir antes. Então, aguardem. Família Secreta e com 2025. o crescimento da igreja, a Família Secreta é um projeto que tem integrado as famílias. Exato, é bom Porque por isso. a gente não tem como conhecer todos, né? E a gente não Tem sido essa tira os oportunidade. amigos. A forma como é feito o sorteio, a gente não é feito para você tirar quem tá perto um de você. sorteio. É um sorteio. Sorteio. Então, muito provavelmente, você vai pegar alguém que você não conhece. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Isso é né? ótimo. Né? Sinta-se privilegiado por orar Por por tirar alguém que alguém. você não conhece. Porque Verdade. você vai passar a conhecer. É mais um vínculo, é mais um laço que você vai criar. Verdade. A gente está falando de família. E aí, Cláudia, a gente vai falar de bebê. Porque a SAF é esse braço, né, da igreja que auxilia em várias áreas. E uma das áreas que a SAF, né, traz essa ajuda é nessa parte de enxoval de bebês. Conta pra gente, Cláudia, como é que tem sido esse trabalho, né? Sim, o projeto, né, Enxoval de Bebês, não começou na SAF, né, começou justamente no Ministério de Missões da PIPR. E aí, realmente, né, com o passar dos anos, a demanda foi aumentando, a procura de enxovais foi aumentando. Aí foi quando procuraram a gente, né, a SAF, e nós começamos a ajudar o Ministério de Missões. E eu vejo, deve ter, acho que eu cheguei, faz 13 anos que eu estou aqui, deve ter... Já tinha. Deve ter esse tempo todo desse projeto. E eu vejo que desde que a gente se engajou, né, fez essa união, é só bênção. A gente só tem a ganhar. E eu vejo também que tanto o ministério, né, ele como é que ele sobrevive, né? Vamos perguntar, mas como é que consegue fazer aqueles enxovais, né? A gente tem uma parcela bem mínima de contribuição, né? A SAF contribui, eu vou explicar aqui que ela contribui com uma mensalidade, né? Nós somos 7 departamentos atualmente, então os 7 departamentos têm uma oferta, Sim. que é dada Mensal. todo mês, né? Mensalmente. Mas o financeiro maior é o próprio ministério que mantém esse projeto, né? Mas a gente também contribui com peças, né? Sim.
de enxovais. Várias Eu vejo irmãs que- produzem, isso, né? Muitas pessoas da Isso. SAF É. produzem. Então tem sapatinho feito pelas irmãs, lençolzinho de Lençol de coelho, mãos, mantas, né? Manta de tricô. Tem tudo. E é um enxoval bem completinho, O enxoval vem numa vai bolsa muito bonita, né? completo. Tem a Isso. bolsa, Vai com a de- bolsa com tudo tudo. Nós temos completinho. uma irmã que capricha nesse cuidado aí, né? É, que é a nossa irmã é, Margarete. Margarete, Deve tá isso. mais de 13 anos cuidando É. desse projeto, né? Ela vai anotando o nome lá de todo mundo que tá Todo grávida mundo. aí. E aí vai fazendo. pedindo É, também. a gente faz isso durante essas todo o pessoas. ano, né? E aí, por quê? Porque vai chegar uma hora que eles vão ser procurados, esses jufofais, né? Então, Já a ficam finalidade é ajudar realmente os nossos missionários, né? Que são Sim. assistidos pela BIPR, os obreiros também, Sim. né? E a gente também tem os agregados de igrejas assistidas pelo Ministério de Missões. Então, a procura é muito grande. A gente tem, em Poxa, é média, muito mais de grande. 10 enxovais, às vezes, que a gente entrega, né? Por Esse mês. ano, Foram a SAF, Uhum. Fez. preparou 15 enxovais Tem 15 enxovais completos completos, é. de Mamadeira, mamadeira, porque é com tudo. Tem tudo, tem tudo. lençóis, lençol de berço, vai todo completinho e assim, com muito carinho, com muito detalhado, zelo, muito muito zelo, zelo, muito amor ali. Margarete faz um trabalho É lindo o trabalho da extraordinário, Margarete. extraordinário. E lembrando que Dona Margarete tem também o culto do bebê. Isso que eu ia falar, que tem um Dona enxoval, É, mas tem o culto do bebê também. Marcelinho, Dona Margarete foi me visitar quando eu tive Ana Luísa, minha gente. Ana Luísa tem 18 anos. Quando eu tive Lucas, toda aquela turbulência, né, da surpresa da gravidez de Lucas, Dona Margarete teve comigo. Dona Margarete e Dida tiveram comigo o tempo inteiro. E quando eu tive Lucas, quem foi lá em casa foi Dida E e Margarete. Margarete. Dona Dida com o bolinho de laranja dela, que ela mandava o tempo todo. E Dona Margarete bordou toalha, assim. Então, assim, você se sente acolhida por Dona Margarete. Várias pessoas aqui, Dona Margarete foi na casa para fazer o culto do bebê. Do Só bebê. que ficou tão grande também a igreja, que aí a gente teve a ideia de fazer hoje, a gente faz o encontro dos bebês, né? Anualmente, Mas né? tudo na É. igreja, anualmente, a gente junta e faz um encontro, né? Que é com louvor, uma palavra para os pais e um lanche com os bebês e E famílias. todos recebem uma Todos Bíblia, né? recebem a Bíblia. Bíblia do bebê e uma Uma lembrança que lembrança. normalmente a gente tem dado uma bolsa de bebê, uma bolsinha sim, para eles. sim. E tudo inspirado em Dona Margarete. É o que eu sempre digo. Isso aqui, o encontro de bebês, não seria se não fosse Dona Margarete. Porque tudo Mas sabe com ela, mulheres né? mais novas, aprendendo, observando as mais exatamente, idosas, aprendendo com as e mais idosas. vai passando de geração a Isso. geração e se aprimorando. Exatamente. As coisas, Saiba É. que não é uma sociedade de senhoras, né? Não é. Pô, Não é. jovens, vocês são Exatamente. convidadas. Todas. Inclusive, eu comecei com 24 anos, É. 23 para Eu 24 tinha 23 anos. também. Eu comecei É? com 12. Não foi Não, tão eu novinha sei. igual vocês. Não foi tão nova. Mas foi com 23. Mas é isso. Dona Giseli, a senhora também participa de um projeto aí que é muito importante na nossa SAF. A gente falou de bebê, sempre envolvendo família. Como é importante a família, né? A assistência à família. A gente tem a família secreta, a gente cuida dos bebês, mas há um momento na vida que às vezes a gente precisa se afastar, né, desse convívio. E as irmãs da SAF têm lá uma comissão de visitação e que foi bonito o resultado esse ano, né, Rebeca? E é lindo. A gente vai vendo as fotos. Como que tem sido, Dona Giseli, esse trabalho de visitação da SAF? Olha, nós fizemos esse ano 28 visitas. E realmente, assim, a gente vai visitar, vai dar conforto e sai, assim, confortada e emocionada com Imagino. vários casos, né, várias visitas que a gente faz. Tem algumas que teve uma senhora que não fala mais. E na hora da saída, ela segurou a mão da gente, como que diz, não vou embora, sabe? Então, isso assim, é muito gratificante para a gente, né? Saber que a gente deu conforto àquela pessoa, orou, geralmente a gente faz uma devocional, Sim. ora, canta, porque principalmente as pessoas idosas gostam muito de da cantar. música, né? De cantar. Então a gente E adorar canta. Deus junto, né? Justamente. E assim, são momentos assim, maravilhosos. Papai e mamãe sempre visitavam muito. Eles gostavam muito de visitação e chegavam em casa comentando. Então,
eu ficava assim com vontade, mas aquele comodismo, né, que a gente fica, um dia eu vou. Então, desde o ano passado é que eu me juntei ao grupo, né? Marilene, que é a nossa coordenadora, que ela... Né, sabe de todo vê mundo os que endereços, precisa. quem Organiza precisa, tudo. organiza tudo. E vocês visitam até algumas irmãs que foram sócias, né, da SAF e que hoje não têm condição de estar presente, Justamente, né? tem várias. Geralmente a gente dá prioridade a essas irmãs. justamente Irmãs essas das irmãs sócias da SAF. que já foram sócias da SAF. Se doaram, né? Se doaram, como Zumira, né? Sim. Como Zumira, eu ia falar nela, Betinha dona também. Então, são pessoas que... Dileni também, Sim. que foi presidente também da SAF. Então, a gente vai fazer com todo carinho que dá Todo para... amor. com todo amor, e a gente dá carinho, dá oportunidade para elas conversarem também. Porque muitas vivem muito mais Sozinhas, sozinhas, não tem muita chance de conversar. Então, a gente primeiro deixa elas conversarem bastante, Ouvirem, né? falarem. Aí depois a gente faz o culto com elas. Mas tem sido assim maravilhoso. Desde o ano passado eu não falto, só se a gente tiver Eu sempre algum vejo a senhora na problema. foto. Sempre vejo, E a sempre gente vejo. vai. Tem sido uma bênção mesmo esse trabalho. SAF é movimento, né? SAF é SAF movimento. é o tempo inteiro, tá as irmãs Trabalhando. visitando e tem a oficina TT Ah, acontecendo, né? Porque é dinâmico o trabalho, não é, a Rebeca? oficina TT foi um projeto de várias décadas atrás, né? Mas que tinha algumas dificuldades. Pouca gente vinha, porque acontece num dia de semana, muitas estão trabalhando, né? E sempre era aquele pouquinho de gente. Conceição firme, continua firme que só a rocha. E continuando o trabalho. A oficina TT é um trabalho, é uma reunião de mulheres, né? Jovens também, e faz trabalhos artesanais, trabalhos de bordado, de pintura, de crochê, Quando as crianças vêm a bijuteria. bijuteria também, elas Também. confeccionam. Isso. E esse ano a oficina de TT Frutificou, bombou. né? Bombou. Né? Verdade. Então, Só via É, foto tá com um grupo sempre muita grande. gente. Então, grupo grande, animadas. Depois tem um momento de congraçamento, tem o lanche. E como é um dia de terça-feira, muitas ficam para reunião de oração logo ficam depois. direto. Então, tem sido muito, muito bom. A SAF ela tem trabalhado em diversas áreas, diversas. E tem sido muito bom esse movimento. Esse movimento tem dado resultado. Tem dado resultado. E eu acho que por isso a SAF tem crescido em quantidade. E em qualidade, Nós somos 127 hoje, sócias, mas muito em qualidade. Muito. Né? E como esse ano eu pensei no tema Um Só Coração. Nós somos um só coração, né? No trabalho do Senhor. Né? Que é um privilégio. É verdade. É um privilégio a gente poder trabalhar para o Senhor, né? Ser serva. A gente está aqui para ser serva, não é para ser servido. E a SAF tem compreendido isso e tem realizado. É um trabalho miudinho. Muitas vezes esse trabalho aparece, porque algumas às vezes coisas. não. E muitas E outras, muitas não aparecem. Tem Eu até- trabalhos que ninguém nem sabe que está acontecendo. Eu até brinco, porque tem um ditado que diz assim, que o mineiro trabalha em silêncio. Eu digo, a SAF é mais ou menos isso, apesar de a gente ser tudo recifense, mas trabalha em silêncio, mas mostra o resultado, mas aparece o resultado. Em algum Não é? momento vai aparecer Aparece. o resultado. A SAF apoia quase todos os ministérios da igreja, quase todos, né? E é muito requisitada para apoiar. Porque sabe que a gente não vai negar o apoio. Não vai negar. Não vai. A gente e é dá, o propósito a gente, mesmo vai, a da gente sociedade. sempre vai dar um jeito. É. Sempre. E a gente sempre vai nós fazer. damos o melhor. Exatamente. E não só fazemos. Nós damos Nós o melhor. fazemos da melhor maneira possível, com excelência, porque é para o Senhor. É, Na realidade, isso. não é para as pessoas. Não é para ministério, nem para um exatamente. grupo. É para o pra Deus. Senhor. É pro Senhor. E é isso que a gente precisa. A gente não pode perder o foco. Não. Né?
É Não. para o Senhor. É para o auxiliar Senhor. a igreja em Esse todas é o as suas foco. áreas, né? Exato. Somos verdadeiras auxiliadoras. Auxiliadora. Bom, nós somos aí parte dessa história. Eu acho que com um privilégio muito grande. E a gente está aqui com o atual presidente, com a futura presidente. Ainda temos, Anne, um pouco de uma jovem olhar para a SAF, com esse olhar ainda de que é uma sociedade de mulheres mais velhas ou de mulheres que tem mais tempo, velhas que às vezes mesmo. tem mais tempo, não é? Tem. Tem, Mas eu acho Como a gente pode trabalhar isso? Mas aí é isso, quando chega a pessoa tem mais tempo. Como assim a pessoa tem mais tempo? Como assim a pessoa não tem tem, mais né? tempo? Porque eu me olho e eu digo, vê só, qual o tempo a mais que eu tenho? Né? Qual o tempo? Eu digo uma coisa. Eu acho que já houve muito mais o preconceito. Eu acho que já houve muito mais da questão da pessoa mais velha. Mas eu acredito que com os trabalhos que têm sido feitos de anos para cá, isso tem sido quebrado. E você vê que hoje a SAF ela tem se renovado. Se modernizado Tem também. muitas meninas novas. E a forma como nós temos tentado fazer o trabalho da SAF também tem sido diferente. Também a gente tem realmente assim, se modernizado, a gente tem deixado algumas coisas mais jovens, até porque até mesmo as mais idosas gostam dessa renovação, dessa forma nova de fazer. Né? Então, assim, eu acho que isso tem... Essa barreira tem sido quebrada. Tem. Então... mais e mais jovens têm entrado para a SAF. Com relação ao é coisa de gente que tem tempo, eu acho que quem olha para mim sabe que isso caiu por terra há muito tempo, né? Porque assim, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, Rebeca também, Cláudia também, assim, Dona Gisele também tem as atividades dela, todo mundo tem atividade, né? Todo mundo tem, você tem suas atividades, todos nós trabalho, tem família, tem outros ministérios na igreja, porque tá sempre fazendo alguma coisa. Então, não existe. Eu vou dizer uma coisa, pode até chocar, mas eu vou falar do mesmo jeito. Quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. É o que eu digo em tudo. Em tudo. Quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Porque quando a gente realmente quer alguma coisa, a gente faz. Né? É tudo, tem que ser prioridade, né? Tudo tem a ver com as prioridades do seu coração. Com o que você ama. Né? Então, assim, não existe. Vamos, isso aí Tem caiu por pessoas na terra. família, tem pessoas na família que perguntam assim, como é que você dá conta? Eu não dou, Como é mas que você dá conta? Por 24 horas. dá sim. Mas Algumas pessoas dizem a você mesma organiza coisa. seu tempo Que dá e se tem, dispõe. sim. Isso. E faz. Não, um dia Deus estava dizendo, É por eu amor. voltei a correr, não sei o quê. A pessoa, que horas tu corre? Eu digo, 4 da "Oxê, manhã. não, eu corro 4 horas da tarde, eu e Marcelo, a gente vai, né, faz o treino, caminha, corre, volta, e dá tempo de fazer tudo, minha gente. E se Dá fortalece tempo. para se doar para a SAF. E se não só passar outro por crianças ministério. de primeira e assim E segue. etc. E tá tudo certo, porque, na verdade, não é com a nossa força. Não é com a nossa força, é com a força de Que vem do Deus. Porque se for para depender da gente, acabou. Cai por terra tudo, nada funciona, a gente não faz nada. A gente realmente não vai ter como fazer nada. Mas quando a gente depende do Senhor, quando a gente entende que não é na nossa força, as coisas funcionam. Porque é para a glória de Deus, porque é para o Senhor. Eu acho que uma vez, né, remidos, né, eu acho que servir É consequência. É consequência. É gratidão, né? não pode ficar sentada. gratidão, vindo né? pra igreja, Isso, ficar eu não sentada, entendo. fazer Não nada, dá para gente. entender uma Não dá. pessoa que é convertida, que é remida, que vem para sentar no banco da igreja e não fazer nada. Não orna. Não orna. Não cola, né? E Tem é alguma tão coisa... importante a gente estar juntas, né? Sim, sim. Isso que a Rebeca falou, da gente, eu acho que eu sempre enxerguei a SAF assim, na minha SAF de origem lá do Rio, né? Tem uma senhora que ainda atua, e atua mesmo, e que completou 100 anos. Olha que coisa E eu achava linda. aquilo uma riqueza incrível, porque eu Quero tinha... pra mim. Eu tinha uma de 18 anos na época lá, que era a mais novinha da SAF na época, e tinha que essa é neta
Da de Da de 100. 100. Então é a coisa mais linda você ver meninas, Gerações. né, moças, Gerações que né, que gerações, foram, isso, né? e como a gente aprende. Isso. A gente aprende com as irmãs mais velhas, a gente aprende com as mais novas também. Aprende. Né? A gente também aprende e uma enriquece, troca, né? É uma enriquece a vida cristã. Né? Sim, A gente com edifica certeza. a nossa vida cristã dessa forma, porque uma ora pela outra, uma vai conhecendo a Caminha outra, junto. caminhando junto, incentivando. Exatamente. Como quando eu engravidei de Lucas, Dida para mim foi assim um apoio tremendo, porque eu chorava muito, né? Enfim. E assim, a E gente ela vê, lá. a gente vê desde os tempos do ministério de Jesus. As mulheres As caminhando, mulheres mulheres auxiliando. caminhando Caminhavam junto, juntas, Isso. participavam do ministério, Coisa com mais seus linda. talentos, com É. seus dons, Com suas ofertas. contribuindo, É. contribuindo no ministério dele. Então, é isso aí que a gente É isso está que a gente continuando faz, a continua. fazer. Continuando a fazer. Isso. Se colocando na nossa pequenez, mas nos colocando à disposição do Senhor para fazer o melhor que nós podemos. E o Isso. Senhor faz transbordar isso aí. Né? Então, é lindo ver os exemplos de tantas mulheres, Tantas mulheres. né? Ali com o Senhor junto, fazendo ali. Então, E- hoje foi esse ensinamento Isso. que foi deixado. Então, a gente tem que seguir e passar para as outras gerações. E mesmo em pessoas limitadas como nós. Sim, E ele sim, faz sim, transbordar. sim. Isso é lindo, E ver. o de nome ver. dele é glorificado. E o nome dele é glorificado. Né? 140 anos de SAF. Eu queria que vocês estivessem deixando uma palavra para mulher que ainda não é da SAF, que está frequentando a nossa igreja, que ainda não conhece o nosso trabalho, porque ainda a gente sabe que a gente está numa igreja agora grande e muita gente, às vezes, é difícil, né, De chegar alcançar nela. em todos. Mas o né? podcast vai ser útil É. para alcançar. Então, eu queria que vocês estivessem nesse momento deixando essa mensagem, que a gente já está chegando ao final aqui, encerrando o nosso podcast. Mas eu queria que vocês deixassem essa palavra para essa mulher que ainda não conhece a SAF. Bom, eu deixaria assim, servir, né? Venha trazer seus dons e talentos, né? Trabalhando na SAF, que acho que é o melhor lugar que a gente tem para desenvolver nossos dons e talentos. verdade. E uma coisa que eu acho muito bonita é o nosso motto, que eu gostaria de deixar para elas também, que diz que nós somos, né? Verdadeiras auxiliadoras, né? Irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosos por Cristo Jesus. Então, o nosso motto eu gostaria que a gente, a começar em mim, a gente vivesse Esse moto. que eu acho que atrai, né? Acho que ajudaria muito. Pra gente não falar por falar Só o por moto, falar, mas que a gente Porque o nosso moto viva o é moto. muito profundo, Isso, né? Tem uma isso. riqueza, assim, de verdades, assim. Então, a gente vivenciando esse moto, eu acho que já é o caminho para trazer mais sócias para nossa SAF. Ou, como eu falei, venha trabalhar, desenvolver seus dons aqui conosco. Venha crescer. Arregaça as mangas e vem. Espiritual muito Venha bom, conhecer. venha Venha conhecer a conhecer. SAF. Venha numa reunião. Venha É. ver como é que nós isso. Como é que a gente trabalhamos, trabalha? né? Como a gente se reúne, como a gente adora a Deus, né? Na palavra, nos cânticos, nas orações e na ação. Isso. A SAF Mão na obra, mãos à obra. Vamos à obra. é prática, É prática. né? É colocar o ensinamento na prática. E hoje eu achei muito engraçado, eu recebi uma missionária no consultório, Isabela. Uhum. E- e aí, a Missões pediu para eu dar uma olhada e eu estive com ela hoje. E quando ela me viu, ela chegou e eu estava atendendo. E pegaram os documentos que eu já tinha preparado para ela fazer alguns exames. E aí, ela não tinha me visto. Eu pedi licença ao paciente e saí para a sala de recepção. Aí, quando ela me olhou, ela disse: a moça da SAF. Aí eu comecei a sorrir e disse: perdi minha identidade. Eu sou agora moça da SAF. E isso é gostoso. É bom. Isso é gostoso. É. Chegamos a passar alguma coisa, É. não é? E isso é enriquecedor. Então a gente convida as moças da igreja, as congregadas, todas as mulheres, que elas venham
venham conhecer, venham participar de uma reunião. Aposto que não vai sair do mesmo jeito que Que entrou. entrou. Vai não. É isso. Né? Venha caminhar. Vai se apaixonar. Isso, venha caminhar conosco, né? Isso. Venha entender Venha o que é a juntar. SAF. Todas nós temos talentos e dons. Precisamos desenvolvê-los e colocar com o coração na obra do Senhor. Isso. Isso, então, venha trabalhar na SAF, não guarde os seus dons e talentos embaixo Não lá da enterre. sua cama, não enterre, e venha trabalhar com a gente, caminhar com a gente nesse trabalho bonito. E dizer também para as garotas, né, as mais jovens, que é Sociedade Auxiliadora Feminina, Isso. não é de senhoras. Exato. Só começou com esse nome, mas já mudou há muito Já tempo. mudou há muito tempo. Então, é Sociedade Auxiliadora todas as Feminina. idades. Então, todas as idades. Isso. Nós entramos com 12 anos, eu e Rebeca, Sim. né? E as meninas aí podem entrar na SAF, vão gostar, vão exercer seus dons e a comunhão que nós temos, né? Isso. Que é muito importante isso para O o nosso fazer parte, crescimento isso. espiritual nosso. E o fazer parte É. de uma sociedade, o fazer parte de um ministério, o conviver com outras mulheres, enriquece. Enriquece. Eu acho que dá crescimento espiritual, porque a gente vai aprender a amar, a perdoar, a suportar uns aos outros, né? A exercer o amor ardente que Deus fala na Bíblia para os nossos irmãos. E é isso que a gente precisa, como igreja. Como igreja, a gente precisa Esses crescer. sentimentos, assim, começa justamente lá no o que a gente falou no começo, nas reuniões departamentais. Exato, Naquela célula pequenininha ali exatamente. que você começa... Exato. Procure um departamento, Isso. né? Ou venha para uma reunião conjunta, Conjunto, que é. a gente abre e procure um departamento ali no qual você se identifique Sim, para que você sim. faça parte. Uhum. É. Exatamente. Tem um sloganzinho da Nacional que é SAF, eu amo, faço parte. Porque a gente vai conhecendo e vai se encantando mesmo com esse trabalho. Ele começou em Recife, né, há 140 anos atrás. Aqui na E primeira hoje igreja nós estamos em todos os cantos do Brasil. Né? A gente sabe que a gente tem, né, uma contribuição que a gente faz anualmente para a Nacional. E a Nacional, ela traz também, né, o retorno disso com relatórios, e a gente vê que tem SAF fora Como do Brasil. Chegando fora do Fora do Brasil, indo de pro trabalho mundo. missionário. Então, Indo pro assim, mundo. começou aqui. E a PIPR, ela Olhou. tem na veia, né? Isso. Esse DNA de espalhar o evangelho. verdade. E foi uma forma que teve de espalhar o trabalho feminino. É lindo de ver, a gente agradece a Deus. Agradece por essa oportunidade tão rica da gente poder conversar hoje sobre esses 140 anos. Não são 140 dias, nem meses, mas são 140 anos que nós glorificamos Uma a Deus construção como longa. mulher, né? Como mulher presbiteriana. E louvamos a Deus pela vida de vocês, pelo trabalho que tem desempenhado. São só algumas representantes, Temos né, de um muitas trabalho outras, tão né? lindo, tão vasto no nosso país. Lembrando que a SAF aqui na PIPR, por exemplo, são 127 sócias. Isso, Então, isso. nós só estamos Tem aqui... outras Tem ex-presidentes, outras né? ex-presidentes muito preciosas. Sim, sim. Né? E nossas sócias são muito preciosas. A gente vê, como a Rebeca disse, o comprometimento delas de realmente querer fazer parte, de dizer, eu sou da SAF, eu faço parte. Esse orgulho de eu faço parte da SAF. Para mim, isso é lindo. Eu amo a SAF, todo mundo sabe que eu amo a SAF. A gente não. E adianta. ser a primeira Não adianta. acaba com esse nomezinho SAF. Oi, desculpa. SAF de primeira, né? SAF SAF de primeira. Primeira, digo logo. Ai, a gente agradece a vocês, tá? Por estarem aqui. Louvamos a Deus pela vida de vocês. E para vocês, até o próximo episódio.